mesmo, Memphis Depay. O Memphis deu entrevista para o Romário, falou muitas coisas. E uma delas foi sobre uma possível renovação. Polêmica, hein? Será que o Memphis renova? Bora ver aí a opinião dos comentaristas. Renovação com o Corinthians. Corinthians and me, they want to sit around the table. I'm super open. We have to discuss that, and that's the balance about what is possible because of because of the situation of the club, the management, the structure. You see in other teams in Brazil now that they spend a lot of money on players. 5 years ago, 7 years ago, they wouldn't do that. They were not able to. When I say structure, I mean people that have a plan for a stretch of 10, 15 years. Muito bem, tá aí a primeira parte, uma das partes da entrevista do Corinthians, ele falando que tem outro time aí que tá gastando pra caramba, um tempo atrás não podia, tal. E depois ele fala sobre outros temas também. Por exemplo, que ele fala que no Corinthians tem gente jogando contra a presença dele e tal. Vamos ouvir também. I have a feeling that a lot of people working against Corinthians. So when a guy like me comes to their country with my character, with my energy, and they see slowly that the team is doing well, the fans start to see the old days from winning trophies. It doesn't sit well with certain people. You have some parts of like details in my contract that people find either hard to accept or have their opinion about. Everything is on Front Street. Except sometimes the truth. And for me, that's one of the difficult challenges because I can't stand injustice. I can't stand it. I'm a guy that I'm always straightforward. I'm not perfect, but I always say what I think and look for the best. But it's a challenge here that people work against this club, and that's what blocking the potential of growing the club. Structura, financial. Corinthians is one of the biggest club who actually make most revenue, but at the same time losing a lot of revenues. What's the problem? I don't want to expose everything, but I know a lot of things. I want to help, and for that sometimes you need to say things that are not very nice. Bom, essa segunda parte falando da questão de estrutura do Corinthians, gera receita e tal, falando coisas até do clube, e por fim ele fala que quer mais, quer vencer no Corinthians, quer ganhar mais no Corinthians, mas talvez a situação não permita. Vamos ouvir. If I could be a person that passed through this club in a difficult moment and helped it and brought structure and that would be one of the good stories to tell. 3 titles in like 1.5 years. Nobody was thinking that. But I want more.
situation doesn't allow to get more right now, but I hope people that I know get involved in this club that will change it. And sometimes it happens in a hard way, like a revolutionary moment in history. Things don't need to be sweet and nice all the time, because people are selfish, and the club suffers, and the supporters suffers. So for me, if I could be part of that, that will be a big accomplishment. Muito bem, tá aí então o Memphis falando sobre ganhar no Corinthians, quer ganhar mais, mas talvez não consiga e tal. Casão, vamos por partes. Vou começar por você, a gente não precisa debater todas as coisas que ele falou, mas vamos por partes. Primeiro, respondendo à enquete, você renovaria com o Memphis? Aí você tem dois lados para ser analisado. Primeiro, vamos supor que vai renovar, não pode ter aumento. Não pode ter aumento. Ganhar muito, o Corinthians está em uma crise financeira tremenda, tem uma dívida gigantesca, parece que está lutando para ir diminuindo e pagando as dívidas, parece. Marcelo Paz, pelo menos eu tenho uma grande expectativa que o maior objetivo dele seja esse. Então, se renovar, não pode ter aumento, porque não há necessidade de ter aumento. Primeiro, se você for pensar que o caminho certo seria começar a pagar as dívidas para um futuro você ter a condição financeira equilibrada, que você possa investir realmente, fazendo um grande time, mas com os pés no chão, sabendo o quanto você tem no cofre, sabendo que você pode pagar, aí você não renovaria. Eu acho que depende muito da Copa do Mundo também. Se a Holanda for muito bem na Copa e ele for muito bem na Copa, ele vai arrumar um grande time na Europa. Vai ter uma proposta de um grande time da Europa, pagando até muito mais que o Brasil, e ele acaba volta para a Europa, para o continente dele, para jogar futebol e tudo mais. Depende muito disso daí. O que eu acho é assim, o Memphis foi muito importante para o Corinthians, falando em gastos, né? Em jogadores que estão falando, né? Pô, o Paquetá é o salário inteiro paga a folha todinha do Lanús, né? Do Vasco não paga, mas saiu o Ryan e saiu o Coutinho que ganhavam muito e tal, não sei o que. Você tem o Neymar no Santos que ganha muito, Gabriel e tal. Você tem o Gerson, que voltou agora, também numa contratação de alto valor, né? Mas desses todos, fora aqueles que estão chegando agora, qual deu o resultado para o time? O Memphis. Ganha muito, realmente, é muito a mais do que o Corinthians pode pagar. A chegada dele colaborou com o aumento da dívida. O Corinthians tem uma dívida enorme com ele. E tem aquele negócio, né? Vamos supor que você não renove. Se você não renovar, você vai ter que pagar a dívida com ele. Se você renovar, a dívida vai aumentar, mas ele está jogando no seu time. Então você empurra com a barriga. Né? Assim. Você não tem para onde correr muito. O Corinthians, no caso com o Memphis, não tem muito para onde correr. A dívida com ele é muito grande. Mas ele é o cara que, querendo ou não, sendo grandes títulos ou não, foi o cara desses que ganham muito acima da média do futebol brasileiro, ou da média que se paga no Brasil, muito acima do que um time brasileiro pode pagar, aquele que mais deu resultado. Isso é inegável. Ganhou um Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista não vale para quem não ganha. Para quem ganha, vale. Então, o Memphis foi campeão paulista. O Memphis foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Né? É um torneio importante nacional. É o segundo principal torneio aqui no Brasil. É a Copa do Brasil, importantíssima Copa do Brasil. Ganhou, né, sendo determinante. E ganhou também a Supercopa. Mas é só um troféu. Se não valesse nada, não existiria a Supercopa, gente. É isso que as pessoas têm que entender. As coisas existem porque elas têm uma certa importância, senão não existiria. A Supercopa não é importante, a Recopa que o Flamengo vai jogar não é importante. Claro que é. Não é um campeonato. Você não vai jogar diversas vezes. Você não vai jogar com um monte de time.
Porque só joga o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians foi campeão. Então, tem sim um peso na história, principalmente de um time que estava capengando. Então, o Memphis está criando uma história recente importante para ele. Aí você pode até perguntar, mas você acha que ele já é ídolo do Corinthians? Ele é ídolo do Corinthians da geração atual. Um ídolo histórico, o jogador só sabe quando ele se parar de jogar. Porque aí, quem diz que você é ídolo não é você mesmo. É o torcedor. Aquele torcedor que vai passando gerações e continua olhando, mesmo sem ter visto jogar, continua olhando para trás e considerando aquele cara que ele não viu jogar um ídolo, como todos aqueles que viram o cara jogar e consideram um ídolo. Então o Memphis hoje, na minha visão, ele é um ídolo, ele é o maior ídolo do Corinthians dessa geração, desse momento, né? Então você tem que sentar e conversar. Eu acho assim, eu sou a favor de pagar as dívidas, eu já deixei bem claro isso. Principalmente a da Arena. Aquele volume de dinheiro que dá de renda nos jogos do Corinthians, que a torcida lota todo jogo, tem que entrar para o clube. Porque aí, com aquilo ali, você começa a ter condições de pagar as contas, as dívidas que você tem. Aquele dinheiro é imprescindível. O dinheiro da Arena é imprescindível. Mas se precisar do Memphis para continuar ganhando ou lutando por títulos e ter que renovar, tudo bem, mas eu não concordo com o aumento. Não há necessidade de aumento. Não há necessidade de aumento. Não pode ter aumento. Essa é a minha visão. Boa. Arnaldo, vale quanto pesa a grana que ele ganha? Bom, tem aumento aí, sério, é melhor você vender o Corinthians para pagar o mês, porque é muita grana já que ele ganha. Mas enfim, vale o quanto pesa? Corintianos acham, não, ganhou isso, ganhou aquilo e tal. Mas a pergunta que eu faço é, se vale quanto pesa, se ele foi o personagem das conquistas todas do Corinthians, dessas todas. Foi o principal. Eu tô com o Casagrande. O vale quanto pesa é muito relativo, né? Acho que aí... Agora tem uma situação que é peculiar envolvendo o Memphis, é que o contrato dele vazou, então a gente sabe tudo que tem, como ele falou na entrevista. A gente não sabe exatamente como é que é o contrato do Paquetá, ou do Vitor Roque, ou do Arias. O do Memphis a gente sabe. A gente sabe também que a contratação do Memphis naquele dia, pós-fechamento da janela, é um marco na história do futebol brasileiro e também no Corinthians. O Corinthians, naquele dia, decidiu ir para o tudo ou nada, né? Em relação às suas finanças. Foi para o tudo ou nada. Arrebentou com essa contratação os cofres, o que ainda restava dos cofres do clube, mas esportivamente é inegável que ele deu certo. É inegável. Inegável. Eu acho que ele tem jogado mais vezes do que a gente imagina, melhor do que a gente imaginava, e tem sido importante, tem se colocado num clube sem comando, como uma liderança importante. Dá para perceber que ele é querido pelos companheiros, não só pelo torcedor, né? Todo mundo foi na festa de aniversário dele vestindo preto, óculos escuros e tudo mais. E assim, é muito raro um jogador europeu vir ao Brasil e ter sucesso. Ele tem. Eu até estava pensando em outros casos. O Casagrande, quando ele fala da situação, se não renovar vai ter que pagar, né? Essa dívida que vai ficando acumulada. Lembra de um outro europeu, o Petkovic, com o Flamengo? Como é que foi a história? Uhum. Quer dizer, o Petkovic jogou em outros clubes também, mas com o Flamengo particularmente, o que aconteceu? Ele tinha uma dívida imensa, o clube tinha uma dívida com ele, né? E aí a composição foi, joga mais um ano aqui, a gente vai abatendo o salário, fizeram a composição, ele voltou ao Flamengo meio que para marcar presença. Isso. No campeonato de 2009 deu o que deu, né? Deu no título brasileiro do Flamengo, né? Então eu acho que eu concordo, desses grandes nomes contratados nos últimos tempos, talvez foi ele quem mais deu resultado. E o vale quanto pesa vai ficar sendo sempre retomado daqui em diante. Agora, naquele momento do tudo ou nada, valeu a pena, e agora é um segundo momento de reflexão. Esse esticão dele também esportivo
tinha muito a ver com a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo vai acontecer agora no momento de discussão para permanência ou não. E aí, cara, é uma decisão complexa a manutenção dele ou não, né? Dá para entender em outros trechos dessa entrevista que ele gostaria sim de continuar. Com qual afinco? Com qual envolvimento? Até agora eu achei surpreendente o envolvimento dele e acho inegável que ele seja, como disse o Casão, o ídolo desta geração, né? Ele deu certo e sinceramente quando veio para cá acho que pouca gente acreditava que ele daria certo. Ele já estava numa fase na Europa decadente, mais reserva que titular e tudo mais. E aqui ele voltou a ser protagonista num futebol hoje que traz jogadores também da Europa no auge. Não só depois dos 30, como é o caso dele, né? Concordo muito com o Arnaldo disse. O Depay tem que ser renovado para ontem. Cara, ninguém sabe o contrato dos outros jogadores dos outros times. Todo mundo fala do contrato do Depay. Depay ganha muito, Depay ganha muito. Cara, tem muita gente ganhando muito também com os contratos quase igual ao do Depay. Só que não é vazado. O dele foi vazado. O Depay já ganhou 3 títulos com o Corinthians. Desses jogadores que vieram aí, quem ganhou 3 títulos igual o Depay? É poucos, viu? Eu acho que ele vale cada centavo do que ele ganha. Cara, se você jogar um Pedro Raul, tira um Pedro Raul do elenco, tira um Thales Magno, tira mais 2, paga o contrato do Memphis. Quem que é mais caro? Memphis Depay ou Kaká? Você paga R$1 milhão, 800 mil, 600 mil para um Kaká. É a mesma coisa que você tá pagando 6 milhões pro Memphis. Dá a mesma coisa. Eu acho que o Memphis deveria renovar. Mas tá difícil porque o Corinthians deve dinheiro para ele, né? É aquilo, né? Tudo vai depender da Copa do Mundo. Se ele for muito bem na Copa do Mundo, ele vai receber proposta lá de fora. Com certeza ele vai. Pelo menos de um time médio ele vai receber proposta. E aí pro Corinthians pagar o que o povo lá de fora paga, aí vai ser difícil de segurar. Mas se ele não for tão bem, a Holanda sair cedo da Copa do Mundo, eu acho que a chance dele renovar é maior. Eu acho que ele vai esperar até a Copa para ver o que vai acontecer. Ele não vai renovar antes, mesmo o Corinthians querendo pagar o mesmo contrato que ele ganha hoje. Eu acho que ele espera ver o que acontece na Copa. Foi bem, vai embora. Foi mal, continua. E aí, torcedor corintiano? Memphis deveria renovar o contrato, sim ou não? Ou o Corinthians deveria renovar o contrato do Memphis, sim ou não? Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber vídeos toda vez que sair vídeo novo no canal. Tamo junto, até a próxima.